Imagine um império tão vasto que se estendia do Egito até as montanhas da Índia, onde um único homem possuía o poder de decidir o destino de milhões com um simples movimento de seu cetro dourado. Esse era o Império Persa, a maior potência do mundo antigo. O que torna os persas tão fascinantes, porém, não é apenas sua força militar ou seus grandiosos palácios de mármore e ouro. Sem saber, eles cumpriram profecias escritas muito antes de seu surgimento. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer, um rei persa foi mencionado nas Escrituras, libertando o povo de Deus do cativeiro e financiando a reconstrução do Templo de Jerusalém. Outro imperador persa salvou os judeus de um genocídio planejado, sem saber que sua própria rainha era judia. Os persas não foram apenas conquistadores, eles foram instrumentos divinos que mudaram o curso da história bíblica, guiando o povo de Babilônia até Jerusalém, da escravidão à liberdade. Hoje você vai entender quem realmente eram os persas na Bíblia e por que Deus os usou para cumprir seus propósitos eternos. Há milhares de anos, em terras distantes do leste, vivia um povo que alteraria para sempre o destino de Israel. Eles eram os persas, descendentes de tribos guerreiras que chegaram do norte e se estabeleceram em uma região árida e montanhosa chamada Persis, nome do qual derivou o nome do império. Enquanto os israelitas sofriam como escravos na Babilônia, longe de sua Jerusalém amada, os persas começavam a se organizar como uma nação poderosa. Inicialmente, os persas não eram donos de suas terras. Viviam sob o domínio dos medos, um povo que controlava grande parte da região. Os líderes persas serviam como vassalos dos reis medos, obedecendo às suas ordens. No entanto, entre esses vassalos, havia uma família especial, a dinastia Aquemênida, da qual surgiria um homem extraordinário, Ciro. Seu nome já estava registrado nas profecias de Israel, muito antes de seu nascimento. Ninguém na Pérsia imaginava que esse povo de pastores e guerreiros seria escolhido por Deus para cumprir seus planos. Enquanto os judeus choravam às margens dos rios de Babilônia, recordando Sião, os persas cresciam em força e número. A história estava prestes a mudar de forma surpreendente. Mais de 100 anos antes de Ciro nascer, o profeta Isaías escreveu algo impressionante. Deus revelou-lhe o nome exato do homem que libertaria o seu povo. No capítulo 45, versículo 1, Isaías escreveu: Assim diz o Senhor ao seu ungido Ciro, a quem tomei pela mão direita, para subjugar as nações diante dele e soltar os lombos dos reis, para abrir diante dele portas, e as portas não se fecharão. Essa profecia identificava Ciro como o ungido de Deus, o libertador de Israel. Quando Ciro ascendeu ao trono da Pérsia em 559 a.C., ele era jovem e determinado. Seu primeiro grande desafio foi enfrentar os medos, o povo que havia dominado os persas por tanto tempo. Com astúcia militar e diplomacia, Ciro fez algo incrível. Uniu os persas e derrotou os medos sem destruí-los. Em vez de tratá-los como inimigos vencidos, fez deles aliados. Esse modo único de conquistar faria de Ciro um rei incomparável na história. As vitórias de Ciro se expandiram rapidamente. Ele conquistou o reino da Lídia e suas cidades ricas. Cada território conquistado foi tratado com respeito. Ciro permitia que os povos mantivessem suas tradições e deuses. Essa estratégia o tornava popular entre os povos conquistados, algo raro naqueles tempos violentos. Mas o maior cumprimento da profecia ainda estava por vir. Ciro ainda não sabia que Deus o estava preparando para libertar os judeus. Babilônia era a cidade mais magnífica do mundo conhecido, com muralhas tão largas que 2 carros poderiam correr lado a lado. Os jardins suspensos deslumbravam os visitantes. O rei Nabonido e seu filho Belsazar governavam com orgulho, acreditando que sua fortaleza jamais seria conquistada. O rio Eufrates atravessava a cidade, fornecendo água abundante, e Babilônia parecia invencível.
Em 539 a.C., Belsazar organizou um grande banquete para 1000 nobres. Durante a festa, ordenou que trouxessem os vasos sagrados que seu avô Nabucodonosor havia roubado do templo de Jerusalém. Os convidados bebiam vinho nesses vasos, louvando seus deuses de ouro, prata, bronze, ferro, madeira e pedra. Foi nesse momento que algo aterrador aconteceu. O livro de Daniel, capítulo 5, versículo 5, descreve: naquela mesma hora, apareceram os dedos de uma mão de homem que escrevia diante do candelabro sobre a cauda parede do palácio real. E o rei viu a mão que escrevia. As palavras escritas na parede eram Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Nenhum dos sábios de Babilônia conseguiu interpretá-las. Chamaram então Daniel, o profeta judeu, para decifrá-las. Ele olhou para o rei e explicou o significado. Mene, Deus contou teu reino e o terminou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, teu reino foi quebrado e dado aos medos e persas. Naquela mesma noite, enquanto os babilônios festejavam, o exército de Ciro executava um plano brilhante. Os persas desviaram as águas do rio Eufrates para um canal artificial, permitindo que os soldados entrassem pelo leito do rio, passando sob as muralhas da cidade sem serem detectados. As portas internas estavam abertas devido à celebração. Como Isaías profetizara, as portas não se fecharam diante de Ciro. O capítulo 5 de Daniel termina no versículo 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. A profecia se cumpriu exatamente. Quando Ciro tomou Babilônia, fez algo que nenhum conquistador havia feito antes. Em vez de escravizar os povos conquistados, ele os libertou. Historiadores afirmam que Ciro era diferente de outros reis, respeitava as crenças de cada povo e permitia que retornassem às suas terras. Mas com os judeus foi especial. Alguém lhe mostrou as profecias de Isaías, onde seu nome já estava escrito. Ciro ficou impressionado ao ver que o Deus dos judeus o havia chamado por seu nome mais de 100 anos antes. Em 538 a.C., um ano após conquistar Babilônia, Ciro emitiu um decreto extraordinário. O livro de Esdras registra isso no capítulo 1, versículos 2 e 3. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: Jeová, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me mandou que lhe edificasse uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem de vós, de seu povo, for, que o Deus esteja com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa a Jeová, Deus de Israel. E esse decreto não apenas permitia que os judeus retornassem à sua terra, mas também autorizava a reconstrução do templo que Nabucodonosor havia destruído 70 anos antes. Ciro foi além, ordenou que os custos da reconstrução fossem pagos com o tesouro real. O capítulo 1 de Esdras continua no versículo 4. E a todo o que restar em qualquer lugar onde morar, ajudem-no os homens de seu lugar com prata, ouro, bens, gado e ofertas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Ele também devolveu os objetos sagrados que Nabucodonosor havia roubado do templo de Salomão. O capítulo 1 de Esdras detalha que Ciro entregou 5.400 objetos de ouro e prata a Sesbazar, príncipe de Judá, para levá-los de volta a Jerusalém. Esses objetos incluíam tigelas de ouro, tigelas de prata, facas e copos usados no culto original. Quando o decreto de Ciro foi anunciado em todo o império, os judeus enfrentaram uma decisão difícil. Muitos dos que nasceram em Babilônia nunca haviam visto Jerusalém, e apesar de terem lares, negócios e famílias consolidadas, sentiram o chamado para retornar a Judá. O caminho era longo e perigoso, atravessando desertos e montanhas, mas milhares de judeus, impulsionados pelo desejo de restaurar a casa de Deus, decidiram fazer a jornada. A liderança deste primeiro grupo ficou a cargo de Zorobabel, um descendente direto do rei Davi, e de Josué,
filho de Josadaque, que seria o sumo sacerdote. O capítulo 2 de Esdras registra os números precisos. Toda a congregação foi de 42.360 pessoas, além de 7.337 servos e servas e 200 cantores e cantoras. Esdras 2:64. A viagem de mais de 100 quilômetros levou cerca de 4 meses. Eles carregaram os utensílios sagrados, suas coisas pessoais e provisões. Nem todos os judeus retornaram. Muitos que haviam prosperado em Babilônia escolheram ficar, mas contribuíram generosamente com ouro, prata e animais para apoiar os que partiram. Quando chegaram finalmente a Jerusalém, o cenário era desolador. A cidade que antes era a glória de Israel estava em ruínas. As muralhas haviam sido derrubadas, e o templo, que havia sido a maravilha de Salomão, não passava de um amontoado de pedras queimadas. As casas estavam destruídas e a vegetação tomava conta de tudo. Porém, apesar da devastação, os que voltaram estavam cheios de esperança. Sabiam que Deus os trouxe de volta para cumprir suas promessas. A primeira ação ao chegarem foi reconstruir o altar, pois apesar da destruição do templo, precisavam de um local para oferecer sacrifícios. O capítulo 3 de Esdras relata: Então se levantou Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel para oferecer sobre ele holocaustos, conforme está escrito na lei de Moisés. Esdras 3:2. Eles celebraram a festa dos tabernáculos e começaram os sacrifícios diários. No segundo ano após sua chegada, começaram a lançar os alicerces do novo templo. Contrataram pedreiros e carpinteiros e compraram madeira de cedro do Líbano, como Salomão havia feito. Quando os alicerces foram colocados, os sacerdotes se vestiram com suas vestes e tocaram trompetas. Os levitas, com símbolos, louvavam a Deus. O versículo 11 do capítulo 3 relata: Cantavam, louvando e dando graças a Jeová, dizendo: Porque Ele é bom, porque para sempre é sua misericórdia sobre Israel. Mas a celebração teve um momento de tristeza. O versículo 12 segue: E muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos chefes de casas paternas, anciãos que haviam visto a primeira casa, ao verem os alicerces desta casa, choravam em alta voz, enquanto outros davam grandes gritos de alegria. Os jovens gritavam de alegria, mas os anciãos, que se lembravam da magnificência do templo de Salomão, choravam ao ver a humildade dos novos alicerces. Logo apareceu a oposição. Os povos vizinhos, especialmente os samaritanos, não queriam que os judeus reconstruíssem o templo. Inicialmente, tentaram se juntar ao projeto, mas Zorobabel os rejeitou, pois suas intenções não eram puras. Então, como descrito no capítulo 4, versículo 4, o povo da terra intimidava o povo de Judá e os amedrontava para que não construíssem. Contrataram conselheiros para frustrar seus planos. Escreveram cartas ao rei da Pérsia, acusando os judeus de estarem reconstruindo uma cidade rebelde. Essas acusações foram eficazes. Um novo rei havia subido ao trono persa e, ao ler as cartas de acusação, ordenou a interrupção da construção. O capítulo 4, versículo 24 diz: A obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, cessou. E cessou até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Por cerca de 15 anos, os alicerces do templo ficaram abandonados. O povo desanimou-se e começou a se concentrar apenas na construção de suas próprias casas, deixando a casa de Deus de lado. Os anos passaram e o templo permanecia sem ser reconstruído. Os judeus haviam caído em uma rotina, trabalhando nas suas terras, melhorando suas casas e cuidando de seus negócios. Mas o templo de Deus permanecia em ruínas. Foi então que Deus levantou 2 profetas para sacudir o povo de sua complacência. O primeiro foi o profeta Ageu, que confrontou diretamente o povo no segundo ano do reinado de Dário. O capítulo 1 de seu livro, versículo 4, registra suas palavras:
É tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esta casa está deserta? Ele mostrou ao povo que sua pobreza e frustração eram consequência de terem negligenciado as prioridades de Deus. No versículo 6 ele disse: Vocês semeiam muito e colhem pouco, comem e não se saciam, bebem e não ficam satisfeitos, vestem-se e não se aquecem, e quem trabalha por salário recebe seu pagamento em saco furado. A mensagem era clara. Enquanto o templo estivesse em ruínas, Deus não abençoaria seu trabalho. Ageu instruiu o povo no versículo 8: Subam a montanha, tragam madeira e reconstruam o templo, e nele colocarei a minha vontade e serei glorificado, diz o Senhor. As palavras do profeta tocaram profundamente os corações de todos. Zorobabel, o governador, Josué, o sumo sacerdote e o restante do povo se uniram em obediência. Simultaneamente, Deus levantou o profeta Zacarias, que trouxe palavras de encorajamento e fé. Enquanto Ageu desafiava, Zacarias fortalecia o ânimo do povo. No capítulo 1, versículo 16, Deus promete: Assim diz o Senhor, eu voltei para Jerusalém com misericórdia. Nela será construída a minha casa, diz o Senhor dos Exércitos, e a linha de prumo será estendida sobre Jerusalém. Zacarias teve visões sobre a glória futura de Jerusalém e da vinda do Messias, o que encheu o povo de esperança. O capítulo 5 de Esdras resume no versículo 1. Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, no nome do Deus de Israel que estava sobre eles. O versículo 2 continua: Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadac, se levantaram e começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém, com a ajuda dos profetas de Deus. Agora nada poderia interromper a obra. Quando o trabalho foi reiniciado, os inimigos tentaram impedir. O governador da região, Tatenai, e outros oficiais se aproximaram e questionaram quem havia autorizado o projeto. Mas dessa vez, os judeus não se intimidaram. O versículo 11 de Esdras 5 registra sua resposta. Somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo a casa que foi edificada muitos anos antes, construída e finalizada pelo grande rei de Israel. Eles explicaram a Tatenai sobre o decreto de Ciro. Tatenai então escreveu uma carta ao rei Dário, pedindo que fosse verificado nos arquivos se realmente existia tal decreto. O rei Dário ordenou uma busca minuciosa. No capítulo 6, versículo 2, está escrito: E foi encontrado em Ecbátana, no palácio da província da Média, um livro com a seguinte inscrição: Memória. Encontraram o decreto original de Ciro, que ordenava a reconstrução do templo. Dário não só confirmou o decreto de Ciro, mas foi ainda mais generoso. O capítulo 6, versículos 8 a 10, registra sua resposta: Por minha ordem, façam o que for necessário para a reconstrução da casa de Deus. Da fazenda do rei, da tributação do outro lado do rio, sejam dados prontamente a esses homens os recursos para que a obra não pare e o que for necessário, como bezerros, carneiros e cordeiros, para holocaustos ao Deus do céu, trigo, sal, vinho e azeite, conforme o que disserem os sacerdotes em Jerusalém, seja dado a eles dia após dia, sem obstáculos, para que ofereçam sacrifícios agradáveis ao Deus do céu e orem pela vida do rei e por seus filhos. Além disso, Dário estabeleceu uma severa punição para qualquer um que tentasse modificar seu decreto. O versículo 11 diz: Também por minha ordem, qualquer um que alterar este decreto terá um mastro retirado de sua casa, será pendurado nele, e sua casa será transformada em esterco. Com o apoio total do Império Persa, a construção do templo prosseguiu sem interrupções. Os anciãos dos judeus continuaram a edificar e prosperaram sob a profecia de Ageu e Zacarias. O capítulo 6, versículo 14 explica:
Os anciãos dos judeus edificavam e prosperavam conforme a profecia de Ageu e de Zacarias, filho de Ido. Assim, concluíram a obra por ordem do Deus de Israel, conforme o mandato de Ciro, Dário e Artaxerxes, reis da Pérsia. Finalmente, no dia 3 de Adar, no 6º ano do reinado de Dário, o templo foi concluído. 70 anos se passaram desde a destruição do primeiro templo, exatamente como Jeremias havia profetizado. O novo templo não possuía o ouro nem a grandiosidade do templo de Salomão, mas representava algo mais significativo: a fidelidade de Deus em cumprir sua palavra de restaurar seu povo. Anos depois da reconstrução do templo, um novo rei subiu ao trono do Império Persa. Seu nome era Assuero, também conhecido como Xerxes. Ele governava o maior império que o mundo já havia visto até aquele momento. O livro de Ester começa no capítulo 1, versículo 1, descrevendo seu poder. Aconteceu nos dias de Assuero, que reinou da Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Seu império se estendia por 3 continentes, abrangendo terras que hoje conhecemos como Índia, Paquistão, Afeganistão, Irã, Iraque, Turquia, Egito e partes da África. A capital de inverno do império era Susa, também chamada Susan, uma cidade grandiosa localizada no que hoje é o Irã. O versículo 2 do primeiro capítulo continua: Naqueles dias, quando Assuero se firmou sobre o trono do seu reino, que estava em Susa, a capital do reino. Susa era uma das 4 capitais do império, com palácios imponentes, colunas de pedra, pátios decorados com mosaicos coloridos e jardins que deslumbravam todos os visitantes. Assuero era um homem de temperamento forte e gostos extravagantes, que adorava exibir sua riqueza e poder. No 3º ano de seu reinado, decidiu organizar um banquete grandioso. O capítulo 1, versículo 3, explica: No 3º ano de seu reinado, fez um banquete para todos os seus príncipes e cortesãos, com os mais poderosos da Pérsia e da Média, governadores e príncipes das províncias. Este não foi um banquete comum. Durou 180 dias, ou seja, 6 meses inteiros, durante os quais Assuero mostrou as riquezas de seu glorioso reino e o esplendor de seu poder. O versículo 4 diz: para mostrar as riquezas da glória de seu reino, o brilho e a magnificência de seu poder, durante 180 dias. Após esses 6 meses, ele organizou um banquete de 7 dias para todo o povo de Susa, do maior ao menor. O versículo 6 descreve a decoração. O pavilhão era de branco, verde e azul, pendurado sobre cordas de linho e púrpura, com anéis de prata e colunas de mármore. As poltronas de ouro e prata sobre o pórfido mármore, alabastro e jacinto, e as taças de ouro, todas diferentes, com o vinho do rei abundantemente servido. Tudo isso representava o esplendor do Império Persa em seu auge. No 7º dia do banquete, com o coração alegre pelo vinho, Assuero tomou uma decisão que mudaria tudo. O capítulo 1, versículos 10 e 11 conta: No 7º dia, estando o coração do rei alegre com o vinho, mandou trazer à sua presença a rainha Vasti com a coroa real, para mostrar aos povos e príncipes sua beleza, pois era muito formosa. O rei queria exibir sua esposa diante dos convidados embriagados como um troféu, mas a rainha Vasti fez algo inesperado. O versículo 12 diz: Porém, a rainha Vasti não quis comparecer à ordem do rei, transmitida pelos eunuques. E o rei se enfureceu muito e se acendeu em ira. Vasti se recusou a ser exibida como um objeto diante dos homens embriagados. Sua atitude enfureceu o rei, mas também o colocou em uma posição difícil. Se não tomasse uma atitude, pareceria fraco diante de seus nobres e governadores. Assuero consultou seus sábios e conselheiros sobre o que fazer. Um deles, chamado Memucã, alertou-o de que a desobediência de Vasti poderia gerar uma consequência negativa em todo o império. Nos versículos 16 a 18 do capítulo 1, Memucã disse:
Não só contra o rei pecou a rainha Vasti, mas contra todos os príncipes e contra todos os povos das províncias do rei Assuero. O fato de a rainha se recusar a obedecer aos desejos do rei poderá fazer com que todas as mulheres do império desrespeitem seus maridos. Por isso, os conselheiros do rei recomendaram que ele tomasse uma decisão firme. O versículo 19 diz: se parecer adequado ao rei, que um decreto real seja emitido, registrado nas leis da Pérsia e da Média, para que não seja revogado, determinando que Vasti nunca mais se apresente diante do rei e que outra mulher, mais digna do que ela, seja escolhida para ocupar o posto de rainha. Assim, para preservar sua honra, Vasti perdeu a coroa. Mas sua saída abriu uma oportunidade para que uma jovem judia tomasse seu lugar no palácio real. Quando a ira do rei diminuiu, ele começou a refletir sobre o que havia decidido contra Vasti. Seus servos aproveitaram a situação e sugeriram uma alternativa. O capítulo 2, versículos 2 e 3 narra: os servos do rei disseram: procuremos para o rei jovens virgens de boa aparência em todas as províncias de seu reino, que as tragam para a residência real, a casa das mulheres, sob a supervisão de Hegai, eunuco do rei, que é o responsável pelas mulheres, e que lhes sejam dados os melhores adornos. A jovem que agradar ao rei será feita rainha no lugar de Vasti. O rei gostou da sugestão e mandou que fosse realizada. Na cidade de Susa, havia um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim. O versículo 5 do capítulo 2 descreve: havia em Susa, residência real, um homem judeu chamado Mardoqueu, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis, da linhagem de Benjamim. Mardoqueu havia sido levado de Jerusalém com outros cativos quando Nabucodonosor conquistou a cidade. Mas o mais importante é que ele havia criado sua prima órfã. O versículo 7 continua: ele havia criado Hadassá, ou Ester, filha de seu tio, pois ela era órfã. A jovem era muito bonita e de boa aparência. Quando seus pais morreram, Mardoqueu a adotou como filha. Hadassá era seu nome hebraico, mas ela ficou conhecida pelo nome persa Ester. Quando o decreto real foi proclamado, Ester foi levada ao palácio, juntamente com várias outras jovens. Desde o início, Ester conquistou a simpatia de todos. O versículo 9 diz: Ester agradou aos olhos de Hegai, e ele rapidamente lhe deu adornos e alimentos, além de 7 donzelas especiais da casa do rei, levando-a com elas para o melhor lugar da casa das mulheres. Hegai, o eunuco encarregado das mulheres, percebeu algo especial em Ester e tratou-a com grande atenção. Mardoqueu havia orientado Ester a não revelar sua origem. O versículo 10 explica: Ester não revelou qual era sua nação ou sua linhagem, pois Mardoqueu a instruíra a não fazê-lo. Todos os dias, Mardoqueu passava em frente à casa das mulheres para saber como Ester estava e o que estava acontecendo com ela. As jovens passavam 12 meses de preparação antes de se encontrarem com o rei. O versículo 12 detalha: quando o turno de cada jovem chegava para ir ao rei, depois de 12 meses de preparação, conforme a lei sobre as mulheres, sendo 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com perfumes e óleos aromáticos, elas passavam uma noite com o rei. Durante esse período, cada jovem podia levar o que quisesse para o palácio. Quando chegou o turno de Ester, ela não pediu nada além do que Hegai, o eunuco responsável pelas mulheres, sugeriu. O versículo 15 diz: quando Ester, filha de Abihail, tio de Mardoqueu, que a havia adotado como filha, foi levada ao rei, ela não procurou nada além do que Hegai sugeriu. Sua beleza natural e seu caráter humilde conquistaram todos ao seu redor. O impacto de Ester no rei foi imediato. O versículo 17 do capítulo 2 explica: o rei amou Ester mais do que todas as outras mulheres e ela encontrou favor diante dele mais do que todas as demais virgens. Ele colocou a coroa real em sua cabeça e a fez rainha no lugar de Vasti.
Isso aconteceu no 10º mês, Tebet, no 7º ano do reinado de Assuero. O rei fez um grande banquete em honra de Ester e proclamou um dia de descanso nas províncias. Durante esse tempo, seguindo as orientações de Mardoqueu, Ester não revelou ser judia. Mardoqueu, que tinha o hábito de ficar perto da porta do rei, tinha acesso privilegiado a muitos acontecimentos do palácio. O capítulo 2, versículo 19 menciona: quando as jovens foram reunidas pela segunda vez, Mardoqueu estava sentado à porta do rei. Ele podia ver e ouvir muitas coisas importantes que aconteciam no palácio. Certo dia, enquanto Mardoqueu estava em seu posto, ele ouviu algo alarmante. 2 dos eunucos do rei, responsáveis pela guarda da porta, estavam conspirando para matar Assuero. O versículo 21 do capítulo 2 conta: nos dias em que Mardoqueu estava sentado à porta do rei, Victã e Teres, 2 eunucos da guarda do rei, se enfureceram e planejaram assassinar Assuero. Embora não saibamos exatamente o motivo, eles estavam decididos a matar o rei. Mardoqueu não hesitou. Ele imediatamente informou Ester sobre a conspiração. O versículo 22 diz: quando Mardoqueu soube disso, ele contou a Ester, que levou a informação ao rei em nome de Mardoqueu. A lealdade de Mardoqueu ao rei foi verdadeira, embora Assuero não soubesse que ele era judeu nem parente da rainha. O caso foi investigado e a conspiração foi confirmada. O versículo 23 conclui: foi feita a investigação e o caso foi confirmado. Portanto, os 2 eunucos foram enforcados e o caso foi registrado no livro das crônicas do rei. O incidente foi oficialmente registrado, mas curiosamente Mardoqueu não foi reconhecido ou recompensado no momento. O fato foi simplesmente registrado, sem nenhum agradecimento ou recompensa. Apesar de ter salvo a vida do rei, Mardoqueu foi esquecido naquele momento. No entanto, esse registro aparentemente insignificante nas crônicas do rei se mostraria crucial para a salvação de todo o povo judeu. Depois disso, Assuero decidiu promover um de seus funcionários acima de todos os outros. O capítulo 3, versículo 1, introduz esse personagem. Depois disso, o rei Assuero exaltou Amã, filho de Hamedá, Agageu, e o honrou, colocando-o acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã foi elevado à posição mais alta do império, apenas abaixo do próprio rei. Mas há um detalhe importante em sua origem. Ele era Agageu, descendente de Agag, o rei dos Amalequitas, inimigos mortais de Israel desde os tempos de Moisés. Quando Israel saiu do Egito, os Amalequitas atacaram os mais fracos e cansados. Por isso, Deus declarou guerra eterna contra os Amalequitas e o rei Saul foi ordenado a destruí-los completamente. No entanto, Saul poupou Agag, o rei, e Samuel teve que matá-lo pessoalmente. Agora, séculos depois, um descendente de Agag havia chegado ao 2º posto mais poderoso do Império Persa. O rei ordenou que todos se curvassem diante de Amã, como estava escrito no versículo 2. E todos os servos do rei que estavam à porta do palácio se curvavam e se prostravam diante de Amã, pois assim o rei havia mandado. No entanto, Mardoqueu se recusava a se curvar ou se prostrar. Dia após dia, ele se mantinha firme em sua decisão de não se submeter a Amã. Outros servos questionaram Mardoqueu sobre o motivo de sua desobediência. Eventualmente, Mardoqueu revelou a razão de sua postura. O versículo 4 explica: quando lhe falaram assim todos os dias e ele não os ouviu, eles o denunciaram a Amã para ver se Mardoqueu manteria sua postura firme, pois ele já havia revelado ser judeu. Mardoqueu era judeu, e os judeus só se curvavam diante de Deus. Além disso, ele sabia que Amã era descendente de Agag, inimigo histórico do seu povo. Quando Amã soube que Mardoqueu era judeu e que por essa razão se recusava a se curvar, sua raiva não teve limites. O versículo 5 relata: Amã viu que Mardoqueu não se curvava nem se prostrava diante dele e ficou furioso. No entanto, para Amã,
Punir Mardoqueu sozinho não era o suficiente. O versículo 6 segue. Ele considerou que não valia a pena apenas punir Mardoqueu, pois já sabiam qual era o povo de Mardoqueu. Amã, então, planejou destruir todos os judeus do reino de Assuero, o povo de Mardoqueu. O antigo ódio entre os amalequitas e os judeus foi reacendido. Amã decidiu exterminar todos os judeus no império. Amã não agiu por impulso. Ele planejou com cuidado o momento para colocar em prática seu plano malévolo. O capítulo 3, versículo 7, relata: No primeiro mês, que é o mês de Nissan, no 12º ano do reinado de Assuero, foi lançado o Pur, ou sorte, diante de Amã, para cada dia e cada mês do ano. E o sorteio caiu no mês de Adar, quase um ano depois. Amã lançou sortes chamadas Purim, de acordo com suas crenças supersticiosas, para escolher o dia mais adequado para realizar o genocídio. Com a data escolhida, Amã se aproximou do rei com uma acusação cuidadosamente planejada. Nos versículos 8 e 9, ele diz: Há um povo espalhado por todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os outros povos, e eles não obedecem às leis do rei. Não convém ao rei deixá-los viver. Se for do agrado do rei, que se decrete sua destruição. Eu pagarei 10.000 talentos de prata aos tesoureiros reais, para que sejam depositados no tesouro do rei. Amã descreveu os judeus como um povo problemático e rebelde, oferecendo ainda uma grande quantia de dinheiro ao tesouro real. Assuero, sem investigar a veracidade das acusações, tomou uma decisão errada. O versículo 10 relata: Então o rei retirou o anel de sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata. Agageu, o anel do rei, era o seu selo oficial. Com ele, Amã poderia emitir decretos em nome do rei, que não poderiam ser revogados. O versículo 11 continua com as palavras do rei: A prata que você oferece é sua, e também o povo. Faça com eles o que achar melhor. Assim, Assuero concedeu a Amã poder total sobre o destino dos judeus. Os escribas do rei foram imediatamente convocados. O versículo 12 relata: Foram chamados os escribas do rei no primeiro mês, no 13º dia desse mês, e escreveram conforme tudo o que Amã ordenou, aos sátrapas do rei, aos governadores das províncias e aos príncipes dos povos, a cada província conforme sua escrita e a cada povo conforme sua língua, em nome do rei Assuero e selado com o anel real. O decreto foi redigido em todos os idiomas do império e selado com o anel real. O conteúdo era aterrador. O versículo 13 diz: Foram enviadas cartas pelos correios a todas as províncias do rei, com a ordem de destruir, matar e exterminar todos os judeus, jovens e velhos, homens e mulheres, em um único dia, no 13º dia do mês de Adar, e tomar suas propriedades. Não haverá exceções. Todos os judeus, independentemente da idade ou sexo, seriam mortos em um único dia e suas propriedades seriam saqueadas. Era um plano de genocídio absoluto. Os mensageiros partiram rapidamente, levando os decretos para todas as províncias. O versículo 15 conclui: Os correios saíram rapidamente conforme o comando do rei, e o edito foi dado em Susa, a capital do reino. O rei e Amã se sentaram para beber, mas a cidade de Susa estava em grande confusão. Enquanto o rei e Amã celebravam com vinho, a cidade estava tomada pelo pânico. O povo não compreendia por que havia sido dada uma ordem para matar pessoas inocentes. Para os judeus em Susa e em todo o império, começava o início do pior pesadelo. Quando Mardoqueu soube de tudo o que acontecera, ele ficou profundamente abalado. O capítulo 4, versículo 1, descreve sua reação. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, se vestiu de cilício e cinzas e saiu pela cidade, lamentando em alta voz. O cilício era uma vestimenta áspera usada como sinal de grande luto e dor. A cinza sobre a cabeça era um símbolo de lamento profundo e dor.
Mardoqueu se aproximou da porta do rei, mas não pôde entrar, pois ninguém vestido com cilício poderia passar. O sofrimento não se limitava a Susa. O versículo 3 diz: em cada província onde o decreto do rei havia chegado, os judeus fizeram luto, jejum, choraram e lamentaram. Muitos se deitaram sobre cilício e cinzas. Nas 127 províncias do império, os judeus estavam profundamente tristes e jejuavam, cientes de que seu destino estava selado e de que não podiam fazer nada para se defender segundo as leis do império. Dentro do palácio, as criadas e os eunucos de Ester informaram sobre o estado de Mardoqueu. O versículo 4 relata: as donzelas e os eunucos de Ester trouxeram a notícia, e a rainha se angustiaram muito. Mandou enviar roupas para que Mardoqueu as vestisse e deixasse o cilício, mas ele se recusou a aceitá-las. Ester se entristeceu ao saber do sofrimento de Mardoqueu, e embora tenha oferecido roupas normais, ele rejeitou o gesto. Ele não lamentava algo pessoal, mas a sentença de morte que pesava sobre seu povo. Ester então mandou chamar Hatak, um dos eunucos do rei que a servia, e o enviou para investigar a causa do sofrimento de Mardoqueu. No versículo 7 é explicado: Mardoqueu contou tudo o que havia acontecido e entregou a informação sobre a prata que Amã havia prometido pagar para destruir os judeus, além de dar uma cópia do decreto de extermínio para mostrar a Ester. Pediu-lhe que intercedesse ao rei pelo seu povo. Ao receber a mensagem, Ester compreendeu o perigo ao qual estava exposta. Os versículos 10 e 11 registram sua resposta. Ester disse a Hatak que transmitisse a Mardoqueu que todos os servos do rei e os habitantes das províncias sabem que se alguém entrar no pátio interior do rei sem ser chamado, deve morrer, a menos que o rei estenda o cetro de ouro. Eu não fui chamada para ver o rei nos últimos 30 dias. A lei persa era clara. Entrar diante do rei sem ser convidado significava morte imediata, a menos que o rei estendesse o cetro. Ester não havia sido chamada nesse período. Mardoqueu recebeu sua resposta e enviou uma mensagem que mudaria tudo. Nos versículos 13 e 14, ele disse: não pense que por estar no palácio escapará da morte, mais do que qualquer outro judeu. Se você se calar neste momento, a libertação virá de outro lugar para os judeus, mas você e sua família perecerão. Quem sabe se não foi para este momento que você chegou ao reino? Mardoqueu fez Ester perceber que seu status de rainha não a salvaria se o decreto fosse cumprido. Ester também morreria por ser judia, mas ele a lembrou de que talvez Deus a tivesse colocado ali para esse momento de crise. As palavras de Mardoqueu tocaram o coração de Ester. Ela entendeu que precisava tomar uma decisão entre segurança e dever, entre silêncio e risco. Sua resposta demonstrou coragem e determinação. O capítulo 4, versículos 16 e 17 registra: vá e reúna todos os judeus de Susa para jejuarem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias, dia e noite. Eu também jejuarei com minhas donzelas. Depois disso, me apresentarei ao rei, embora isso vá contra a lei. Se morrer, que morra. Mardoqueu seguiu as instruções de Ester. Ester pediu um jejum total de 3 dias, sem comida nem água. Esse tipo de jejum era extremamente rigoroso e perigoso para o corpo, mas não era apenas um ato de abstinência. Era uma total dependência de Deus, reconhecendo que apenas Ele poderia mudar o coração do rei e salvar o povo judeu. Embora o livro de Ester não mencione explicitamente o nome de Deus, é evidente que esse jejum era um clamor urgente a Ele. Em toda a cidade de Susa, os judeus deixaram de comer e beber, dedicando-se à oração intensa, pedindo a Deus que salvasse o seu povo. Ester e suas 7 donzelas fizeram o mesmo. A jovem rainha, que havia vivido em luxo e conforto, agora se privava de todo alimento, disposta a arriscar sua vida. Cada hora, sem comer ou beber, enfraquecia seu corpo, mas fortalecia sua determinação.
No terceiro dia, Ester sabia que precisava agir. Ela se vestiu com suas roupas reais, as mais elegantes que possuía. Embora seu corpo estivesse enfraquecido pelo jejum, seu espírito estava forte. Caminhou até o pátio interior do palácio, o local onde apenas os chamados pelo rei podiam entrar. A cada passo, sabia que podia estar caminhando para sua morte. Se o rei não estendesse o cetro, os guardas a executariam por violar a lei. Mas Ester já havia tomado sua decisão. Preferia morrer tentando salvar seu povo do que viver em silêncio enquanto todos eram exterminados. Ester parou no pátio interior, em frente à sala do rei. Seu coração batia forte depois de 3 dias de jejum total. Ela havia violado a lei persa ao entrar sem ser chamada. A qualquer momento, os guardas poderiam prendê-la e executá-la por esse crime. O capítulo 5, versículo 1, descreve o momento crucial. No terceiro dia, Ester se vestiu com suas roupas reais e entrou no pátio interior da casa do rei, em frente à sala do rei. Quando o rei Assuero levantou os olhos e viu Ester no pátio, algo extraordinário aconteceu. O versículo 2 diz: quando viu a rainha Ester no pátio, ela encontrou graça diante dos seus olhos. E o rei estendeu a Ester o cetro de ouro que ele tinha em sua mão. Então Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. Ester estava salva. Podia se aproximar sem medo de morrer. A primeira parte de seu plano havia sido bem sucedida. O rei, surpreso e curioso por vê-la depois de 30 dias sem ser chamada, perguntou diretamente o que ela precisava. O versículo 3 registra suas palavras generosas. O que deseja a rainha Ester? Qual é sua petição? Até a metade do reino será concedido. Esse tipo de resposta era comum na corte persa, significando que o rei estava disposto a conceder quase qualquer coisa. No entanto, Ester, com grande sabedoria estratégica, não revelou imediatamente seu verdadeiro desejo. Ela tinha um plano cuidadosamente elaborado. Sua resposta foi simples, mas intrigante. O versículo 4 diz: Ester disse: se ao rei parecer bem, venha hoje o rei e Amã ao banquete que preparei para o rei. Ester convidou o rei e Amã para um banquete privado, algo que ela havia planejado com muito cuidado. O rei aceitou com entusiasmo e ordenou que Amã fosse chamado rapidamente para que não perdesse o evento. Juntos foram ao banquete e, enquanto desfrutavam do vinho das melhores reservas do reino, o rei voltou a perguntar a Ester o que realmente queria. O versículo 6 registra sua insistência. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: qual é a sua petição? Será concedida. O que deseja? Mesmo que seja a metade do reino, será dado. Ester, mostrando paciência e autocontrole excepcionais, não revelou ainda seu verdadeiro pedido. Com astúcia, adiou sua solicitação para criar mais suspense. Em vez de revelar sua necessidade urgente, convidou o rei e Amã para um segundo banquete no dia seguinte. O versículo 8 explica sua resposta estratégica. Se encontrei graça aos olhos do rei, e se ao rei parecer bem conceder minha petição, que venha o rei com Amã ao banquete que lhes prepararei. E amanhã farei conforme o que o rei ordenou. Ester estava criando uma crescente antecipação, preparando o momento perfeito para uma revelação dramática que mudaria tudo. Ela saiu do Palácio Real cheia de alegria, sentindo-se honrada por ser a única convidada para esse evento íntimo com o rei. No entanto, sua felicidade durou pouco. O versículo 9 descreve o inesperado. Amã saiu do banquete contente e de coração alegre, mas ao ver Mardoqueu à porta do palácio, que não se levantava nem se movia, se encheu de ira contra ele. Apesar de Amã parecer ter tudo, uma simples ação de Mardoqueu arruinava completamente seu prazer. Quando chegou à sua casa, reuniu sua esposa e amigos para se gabar de seu sucesso. O capítulo 5, versículos 11 e 12, registra suas palavras cheias de orgulho. Amã falou sobre toda a sua riqueza, filhos e tudo o que o rei lhe concedera,
e acrescentou: a rainha Ester não convidou ninguém para o banquete, exceto a mim. E amanhã estarei novamente com o rei no banquete. Mesmo com tudo à sua disposição, Amã experimentou uma profunda frustração ao ver Mardoqueu. A primeira fase do plano de Ester foi um sucesso. O rei, surpreso e curioso por vê-la depois de tanto tempo sem ser chamada, perguntou diretamente o que ela queria. O versículo 3 registra suas palavras generosas. O que você deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Até metade do meu reino te darei. Essa era uma expressão comum na corte persa, mostrando que o rei estava disposto a conceder quase qualquer coisa. No entanto, Ester, com grande habilidade, não revelou sua verdadeira intenção imediatamente. Ela tinha um plano bem estruturado. Sua resposta, simples mas enigmática, foi a seguinte: se parecer bem ao rei, que o rei e Amã venham hoje ao banquete que preparei para ele. Ester convidou o rei e Amã para um banquete íntimo que havia organizado com grande zelo. O rei aceitou imediatamente, ordenando que Amã fosse rapidamente chamado para não perder a ocasião. Durante o banquete, enquanto desfrutavam dos melhores vinhos do reino, o rei voltou a perguntar a Ester qual era sua solicitação. O versículo 6 registra sua persistência. O que você deseja, Ester? Será concedido a você. Qual é sua demanda? Mesmo que seja metade do reino, darei a você. No entanto, Ester, mostrando paciência e controle notáveis, decidiu não revelar seu pedido ainda. Com astúcia, ela optou por adiá-lo mais uma vez, aumentando o suspense. Em vez de fazer seu pedido imediatamente, convidou os dois para um segundo banquete que organizaria no dia seguinte. O versículo 8 explica sua estratégia. Se encontrei graça aos seus olhos, e se ao rei parecer bem conceder meu pedido, que o rei e Amã venham a este banquete, e amanhã farei conforme o que o rei me pedir. Ester estava habilidosamente criando uma crescente expectativa e preparando o momento certo para uma revelação que mudaria o destino de seu povo. Ao sair daquele banquete, sentiu-se cheia de alegria, como se tivesse ganho um grande honor, sendo a única convidada junto ao rei para um evento tão exclusivo. No entanto, sua felicidade foi breve. O versículo 9 descreve a mudança repentina. Amã saiu aquele dia contente e de bom humor, mas quando viu Mardoqueu na porta do palácio, que não se levantou nem se moveu do seu lugar, ele se encheu de ira contra ele. Apesar de toda sua aparente vitória e sucesso, a simples presença de Mardoqueu, sentado tranquilamente, arruinou completamente seu orgulho e satisfação pessoal. Ao chegar em casa, depois daquele primeiro banquete, Amã se reuniu com sua esposa e amigos para se gabar de seu sucesso. Ele se vangloriou amplamente de suas riquezas, da quantidade de filhos que tinha e de todas as vantagens que o rei lhe concedeu, incluindo seu cargo elevado. O capítulo 5, versículos 11 e 12, registra suas palavras cheias de orgulho. Ele falou sobre a grandeza de suas riquezas, a quantidade de filhos e todas as distinções que o rei lhe concedeu, e como o havia honrado acima dos outros príncipes e servos. Ele ainda disse: ninguém além de mim foi convidado pela rainha Ester ao banquete que ela preparou, e amanhã estarei novamente com o rei. Aparentemente, Amã tinha tudo: riqueza, poder, muitos filhos varões e o favor exclusivo da rainha. No entanto, algo mudou radicalmente em sua atitude. O versículo 13 reflete sua profunda amargura e frustração irracional. Mas nada disso valia a pena para Amã sempre que ele via o judeu Mardoqueu sentado à porta do rei. Apenas um homem humilde, que se recusava a se curvar diante dele, destruía toda a sua felicidade, seu sucesso e sua satisfação pessoal. Sua esposa, Ceres e todos os seus amigos próximos lhe deram um conselho perverso e vingativo. O versículo 14 diz: então a esposa de Amã, Ceres e seus amigos lhe disseram: faça uma forca de 50 côvados de altura e amanhã peça ao rei que mande pendurar Mardoqueu nela e então entre alegremente com o rei para o banquete.
Isso agradou aos olhos de Amã, e ele mandou preparar a forca. 50 côvados equivalem a aproximadamente 23 metros de altura. Amã queria que todos na cidade de Susã vissem Mardoqueu sendo enforcado publicamente. Ele mandou construir a forca gigante naquela mesma noite para executar Mardoqueu bem cedo pela manhã. No entanto, naquela noite crucial, algo extraordinário e providencial aconteceu no Palácio Real. O capítulo 6, versículo 1, começa com um detalhe aparentemente pequeno. Naquela mesma noite, o rei não conseguiu dormir e pediu que trouxessem o livro das Memórias e Crônicas e o lessem em sua presença. O grande rei Assuero não conseguia dormir naquela noite específica, então pediu que lhe trouxessem e lessem as crônicas oficiais do reino para passar o tempo. E entre todos os registros históricos que poderiam ser lidos, por coincidência, os servos leram o trecho exato sobre a conspiração de assassinato que Mardoqueu havia descoberto e denunciado anos antes. O versículo 2 continua. Então encontraram escrito que Mardoqueu havia denunciado o complô de Victã e Teres, 2 eunucos da guarda do rei que tinham tentado assassinar o rei Assuero. O rei ouviu com atenção crescente como Mardoqueu havia salvado sua vida ao descobrir e denunciar a conspiração mortal. Imediatamente, o rei perguntou com interesse genuíno qual honra ou recompensa Mardoqueu havia recebido por esse ato heróico de lealdade. O versículo 3 registra a resposta surpreendente e vergonhosa. Nada foi feito por ele. Absolutamente nada. Ele não havia recebido nenhum prêmio material, nenhum reconhecimento público, nenhum honorário oficial por ter salvo a vida do imperador. E naquele exato momento, no início da madrugada, Amã entrou sorrateiramente no pátio externo do Palácio Real. Ele tinha um único objetivo: pedir ao rei permissão para pendurar Mardoqueu na imensa forca que ele havia mandado construir durante a noite. Ao ouvir que alguém estava no pátio tão cedo, o rei perguntou curioso quem poderia ser. Os servos informaram que era Amã. O versículo 4 diz claramente, e o rei perguntou, quem está no pátio? Amã tinha ido até o pátio exterior do Palácio Real para falar com o rei sobre a execução de Mardoqueu. O rei imediatamente ordenou que o deixassem entrar. O que aconteceu a seguir foi uma ironia extraordinária que mudaria radicalmente tudo. O rei, pensando intensamente em como recompensar Mardoqueu por sua lealdade no passado, fez a pergunta a Amã no versículo 6. O que se fará ao homem cuja honra deseja o rei? Amã, totalmente cheio de orgulho e absolutamente confiante em si mesmo, pensou para si: quem o rei desejaria honrar mais do que a mim? Convencido de que o rei queria honrá-lo pessoalmente, Amã sugeriu com entusiasmo uma cerimônia pública extravagante, elaborada e visível, a mais grandiosa que sua mente orgulhosa poderia imaginar. Os versículos 7 a 9 registram sua resposta detalhada. Para o homem cuja honra deseja o rei, tragam o vestido real com que o rei se veste, o cavalo em que o rei cavalga e a coroa real que está sobre sua cabeça, e entreguem o vestido e o cavalo a um dos príncipes mais nobres do rei, para que vistam o homem cuja honra deseja o rei e o conduzam pela praça da cidade proclamando: assim se fará ao homem cuja honra deseja o rei. Amã imaginou vividamente que seria ele quem receberia esse grandioso e memorável honraria, vestindo as roupas reais do próprio imperador e montado no cavalo pessoal do rei. No entanto, a resposta do rei foi devastadora e humilhante para Amã. O versículo 10 diz com autoridade: então o rei disse a Amã: apresse-se, pegue o vestido e o cavalo como você sugeriu, e faça-o assim com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta real. Não omita nada do que você disse. Amã ficou completamente paralisado, atônito e horrorizado.
Ele, o segundo homem mais poderoso do vasto império, teria que honrar publicamente e pessoalmente o homem judeu que mais odiava e desprezava no mundo conhecido. Amã não teve nenhuma escolha a não ser obedecer à ordem do rei. Com as mãos trêmulas, ele pegou as vestes reais e o cavalo do rei. Humilhado, vestiu Mardoqueu com as roupas reais e o conduziu solenemente pela praça principal da cidade, montado no majestoso cavalo real. O versículo 11 continua a descrever a cena. E Amã pegou as vestes e o cavalo, vestiu Mardoqueu e o conduziu pela praça da cidade, proclamando diante dele: assim se fará ao homem a quem o rei deseja honrar. Cada palavra que Amã foi forçado a proclamar publicamente nas movimentadas ruas era como uma lâmina afiada, ferindo profundamente seu orgulho. Todos os habitantes de Suzã presenciaram o espetáculo memorável. O poderoso Amã, caminhando humilhado à frente do cavalo, honrando solenemente o judeu humilde que se recusava a se curvar diante dele. Após essa humilhação pública inesquecível, Mardoqueu voltou tranquilamente ao seu posto habitual, à porta do rei, como se nada extraordinário tivesse ocorrido. Mas Amã, desesperado, correu para casa, emocional e psicologicamente destruído. O versículo 12 descreve vividamente seu estado lamentável. Após isso, Mardoqueu voltou à porta do rei, e Amã apressou-se para voltar à sua casa, com a cabeça coberta de tristeza. Amã chegou em casa com a cabeça completamente coberta, o que era um sinal cultural de vergonha profunda, derrota total e luto extremo. Com a voz quebrada, ele contou à sua esposa, Ceres, e aos amigos o que havia ocorrido naquela manhã terrível. Desta vez, sua esposa e conselheiros lhe deram um conselho muito diferente, algo verdadeiramente assustador. O versículo 13 registra suas palavras proféticas e sombrias. Se esse Mardoqueu, diante de quem você começou a cair, for judeu, você não será capaz de vencê-lo. Pelo contrário, você certamente cairá diante dele. Eles reconheceram sabiamente que se Mardoqueu fosse realmente judeu, Amã não poderia derrotá-lo, pois o Deus de Israel estava protegendo sobrenaturalmente esse povo escolhido. Enquanto ainda discutiam essas palavras proféticas, os eunucos oficiais do rei chegaram apressados para levar Amã ao segundo grande banquete da rainha Ester. Amã chegou ao banquete completamente confuso, humilhado e aterrorizado por tudo o que havia acontecido naquela manhã. Ele se sentou nervosamente com o rei e a bela rainha Ester para comer e beber, mas sua mente estava tumultuada e preocupada. Durante o banquete, enquanto bebiam do melhor vinho do reino, o rei fez a mesma pergunta persistente que fizera no dia anterior. O capítulo 7, versículo 2, registra suas palavras. E no segundo dia, enquanto bebiam vinho no banquete, o rei disse a Ester: qual é a sua petição, rainha Ester, e será concedida? Qual é a sua demanda? Mesmo que seja a metade do reino, será dada a você. Neste momento decisivo, Ester finalmente não esperou mais. Era o momento perfeito e crucial para revelar tudo. Os versículos 3 e 4 registram suas palavras poderosas e emocionais. Ó rei, se encontrei graça aos teus olhos, e se ao rei parecer bem, que me seja dada a minha vida pela minha petição, e o meu povo pela minha demanda, pois fomos vendidos, eu e o meu povo, para ser destruídos, mortos e exterminados. Se fôssemos vendidos como servos e servas, eu teria ficado em silêncio, mas nossa morte será um dano irreparável para o rei. O poderoso rei ficou atônito, surpreso e horrorizado. Sua amada rainha, a mulher bonita que ele cuidadosamente escolheu entre milhares de candidatas, estava em perigo mortal. Alguém poderoso havia planeado maliciosamente destruir a vida dela e de todo o seu povo. O versículo 5 mostra sua reação imediata e intensa. O rei Assuero respondeu e disse à rainha Ester: quem é e onde está o homem que tem o coração tão arrogante a ponto de fazer isso?
O rei queria saber imediatamente quem ousou ameaçar diretamente a rainha do Império Persa. A resposta de Ester foi direta, clara, inequívoca e absolutamente contundente. O versículo 6 diz dramaticamente: Ester disse: o inimigo e adversário é este malvado Amã. Então, Amã ficou perturbado diante do rei e da rainha. Em um único e decisivo instante, absolutamente tudo mudou radicalmente. Amã, que momentos antes estava jantando aparentemente tranquilo com o rei e a rainha, agora era apontado publicamente e diretamente como o inimigo mortal do Estado. Seu rosto ficou pálido. O terror absoluto e o pânico total se apoderaram dele, pois ele sabia instantaneamente que estava completamente condenado. O rei se levantou enfurecido do banquete e saiu apressado para o jardim do palácio, tentando se acalmar e pensar com mais clareza. O versículo 7 explica a situação. O rei se levantou do banquete, furioso, e foi para o jardim do palácio. E Amã ficou para suplicar à rainha Ester por sua vida, porque viu que o mal estava determinado contra ele pelo rei. Amã sabia perfeitamente que estava condenado à morte imediata. Em total e completa desesperança, ele ficou sozinho no salão, implorando desesperadamente a Ester para interceder por sua vida diante do rei furioso. Quando o rei retornou do jardim, após alguns minutos de reflexão, ele viu uma cena que piorou ainda mais a situação. O versículo 8 descreve o momento fatal. Quando o rei voltou do jardim do palácio, encontrou Amã caído sobre o leito onde Ester estava. Então o rei disse: "Você também vai abusar da rainha na minha própria casa?" Ao pronunciar essas palavras, o rosto de Amã foi coberto. Amã estava completamente desesperado ao cair sobre o divã onde Ester estava reclinada, pedindo misericórdia. Contudo, o rei, em sua furiosa reação, interpretou aquilo imediatamente como um ataque físico direto, ou até mesmo uma tentativa de agressão contra a rainha. Sem demora, os guardas leais do palácio cobriram o rosto de Amã com um véu escuro, um sinal tradicional persa de que sua sentença de morte era iminente, irrevogável e imediata. Foi nesse momento crucial que um dos eunucos do rei trouxe uma informação essencial e providencial. O versículo 9 registra: "E disse Arbona, um dos eunucos que serviam ao rei: Eis que na casa de Amã há uma forca de 50 côvados de altura que ele fez para Mardoqueu, o homem que falou bem pelo rei." Então o rei disse: "Pendurem-no nela." A grande forca que Amã mandou construir durante a noite, com impressionantes 23 metros de altura, que seria usada para enforcar Mardoqueu publicamente, agora se tornaria ironicamente sua própria cova, o instrumento de sua destruição humilhante. O capítulo 7 termina de maneira absolutamente justa, com a justiça divina se manifestando de forma impecável. Assim, penduraram Amã na forca que ele havia preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. No mesmo dia histórico, logo após a execução rápida e merecida de Amã, o rei Assuero tomou uma decisão importante para honrar adequadamente a rainha Ester. O capítulo 8, versículo 1, relata: "No mesmo dia, o rei Assuero deu à rainha Ester a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mardoqueu entrou diante do rei, porque Ester revelou quem ele era em relação a ela." Ester finalmente revelou publicamente que Mardoqueu era seu primo e pai adotivo, aquele que a havia criado com amor desde a sua infância como órfã. Toda a vasta riqueza, propriedades e valiosos bens de Amã foram transferidos legalmente para Ester como compensação justa. O rei tomou uma decisão rápida e decisiva para honrar Mardoqueu por sua lealdade, conforme o versículo 2. O rei tirou o anel que havia tomado de Amã e deu-o a Mardoqueu. E Ester colocou Mardoqueu sobre a casa de Amã. O mesmo anel real que havia sido usado para selar o decreto de morte contra todos os judeus, agora estava nas mãos de um judeu justo e fiel.
Mardoqueu foi rapidamente elevado ao posto de poder que antes pertencera a Amã, tornando-se o segundo homem mais poderoso de todo o Império Persa. Contudo, o perigo ainda não havia sido completamente dissipado. Embora Amã tivesse morrido e sua família destruída, o decreto maligno ainda estava em vigor, pois as leis persas, uma vez seladas pelo Anel Real, eram irrevogáveis de acordo com a rígida constituição do Império. Todos os judeus do Império ainda estavam legalmente condenados à morte. Esther teve que agir mais uma vez com grande coragem. Nos versículos 3 e 4, vemos sua súplica desesperada e emotiva. E Esther falou novamente diante do rei e caiu aos seus pés, chorando e implorando-lhe que anulasse a maldade de Amã e o plano que ele tramou contra os judeus. Então o rei estendeu a Esther o cetro de ouro, e Esther se levantou e ficou de pé diante dele. Pela segunda vez, o rei estendeu misericordiosamente o cetro para que Esther falasse livremente e fizesse seu pedido urgente. Esther implorou ao rei que de alguma forma revogasse as cartas mortais. Os versículos 5 e 6 registram o que ela disse. E disse: se parecer bem ao rei, e se eu achar graça aos seus olhos, e se for reto diante do rei, e eu for agradável a seus olhos, que se dê ordem escrita para revogar as cartas que autorizam a trama de Amã, filho de Amedata, Agageu, que escreveu para destruir os judeus nas províncias do rei. Porque como poderei ver o mal que alcançará meu povo? Como poderei ver a destruição da minha nação? O rei estava diante de um sério problema legal. O versículo 8 explica a solução. Escrevei, pois, a favor dos judeus, como achardes melhor, em nome do rei, e selai com o anel real, porque um edito escrito em nome do rei e selado com o anel real não pode ser revogado. O rei autorizou Esther e Mardoqueu a escrever um novo decreto para reverter o anterior. Mardoqueu convocou os escribas. O versículo 9 detalha: então foram chamados os escribas do rei no terceiro mês, no dia 23 do mês, e se escreveu conforme tudo o que Mardoqueu ordenou aos judeus e aos sátrapas, aos capitães e aos príncipes das províncias, desde a Índia até a Etiópia, em 127 províncias. A cada província conforme sua escrita, e a cada povo conforme sua língua, aos judeus também conforme sua escrita e língua. Nos versículos 11 e 12, o rei concedeu aos judeus a permissão para se reunirem e se defenderem de qualquer ataque. Eles poderiam destruir, matar e exterminar qualquer força armada do povo ou província que os atacasse, inclusive mulheres e crianças, e tomar suas propriedades no mesmo dia em todas as províncias do rei Assuero. No dia 13 do mês 12º, o mês de Adar, os judeus poderiam se defender. O versículo 16 resume: os judeus tiveram luz, alegria, gozo e honra. O versículo 17 acrescenta: muitos dos povos da terra se tornaram judeus, porque o temor dos judeus havia caído sobre eles. Chegou o dia 13 de Adar, como diz o capítulo 9, versículo 1. No mês 12º, que é o mês de Adar, no 13º dia do mesmo mês, quando o mandamento do rei e seu decreto deviam ser executados, no mesmo dia em que os inimigos dos judeus esperavam se sobrepor a eles, aconteceu o contrário, pois os judeus dominaram os que os odiavam. O versículo 2 diz: os judeus se reuniram em suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para se defender dos que haviam procurado seu mal, e ninguém pôde resisti-los, pois o temor deles havia caído sobre todos os povos. Em Susa, mataram 500 homens e os 10 filhos de Amã, conforme o versículo 10, mas não tomaram suas propriedades. Nas províncias, conforme o versículo 16, mataram 75.000 de seus inimigos, mas também não tocaram suas posses. O versículo 22 explica a festa, como o dia em que os judeus tiveram paz de seus inimigos e como o mês que de tristeza se transformou em alegria e de luto em um bom dia. Foi chamado Purim. Décadas depois, Esdras estava em Babilônia.
O capítulo 7, versículo 6 diz: Este Esdras subiu de Babilônia e era um escriba diligente na lei de Moisés. O versículo 10 explica: Porque Esdras preparou seu coração para inquirir a lei de Javé, para cumpri-la e para ensiná-la em Israel. Artaxerxes emitiu um decreto. Nos versículos 12 e 13, ele disse: Artaxerxes, rei dos reis, a Esdras, sacerdote, escriba conhecedor da lei do Deus do céu, paz seja dada por mim. Decreto que todos no meu reino, desde o povo de Israel, seus sacerdotes e levitas, que desejarem ir com você para Jerusalém, vão. No versículo 15, ele mandou que levassem prata e ouro, que o rei e seus conselheiros ofereciam ao Deus de Israel. No versículo 24, ninguém podia cobrar impostos, tributos ou aluguéis. O rei providenciava tudo generosamente. 13 anos depois, Neemias era o copeiro do rei. O capítulo 1, versículo 3 diz: O remanescente, aqueles que permaneceram do cativeiro, estavam em grande aflição e desgraça, e o muro de Jerusalém estava em ruínas. No versículo 4, quando ouviu isso, ele se sentou, chorou e lamentou, e ficou por vários dias jejuando e orando. O rei percebeu sua tristeza. O capítulo 2, versículo 5, registra: Envie-me a Judá, a cidade dos túmulos dos meus antepassados, e eu a reconstruirei. O rei deu-lhe cartas e madeira. Neemias chegou e organizou a reconstrução. O capítulo 6, versículo 15 diz: Assim, o muro foi concluído no dia 25 do mês de Elul, em 52 dias. O versículo 16 diz: E reconheceram que esta obra havia sido feita por nosso Deus. Os persas libertaram o povo, financiaram o templo e protegeram Jerusalém. Ciro foi chamado de ungido em Isaías. Sem os persas, não haveria templo para Jesus. Sem Neemias, Jerusalém não teria sobrevivido. Sem Artaxerxes, o povo teria perdido sua identidade. Ester mostrou que Deus agia nos bastidores. De Ciro a Artaxerxes, os persas cumpriram profecias, restauraram o culto e protegeram o povo do genocídio, mantendo viva a linhagem messiânica. O legado persa é claro. Deus usa qualquer reino para cumprir seus propósitos eternos e proteger seu povo. Se esta história sobre o povo persa na Bíblia impactou você e ajudou a entender os planos de Deus na história, inscreva-se no canal. Ative as notificações para não perder nada. Compartilhe este vídeo com seus amigos, familiares e irmãos na fé, para que eles também conheçam como Deus usou o Império Persa para preservar seu povo e abrir caminho para a vinda de Cristo. Seu compartilhamento pode levar essa mensagem de esperança e soberania divina a muito mais pessoas. Lembre-se, se Deus usou reis pagãos para cumprir seus propósitos, imagine o que Ele pode fazer na sua vida quando você entrega seu coração completamente a Ele. Até o próximo vídeo, com mais histórias fascinantes da Bíblia. Que Deus te abençoe abundantemente.